Que a paz de Cristo esteja com você. Bem-vindos à reflexão da Palavra de Deus. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, que, mesmo em meio às tempestades da vida, Jesus nos convida a confiar e caminhar sobre as águas, sem deixar que o medo nos domine. Quando a fé vacila, estendamos a mão para Cristo, pois Ele está sempre perto para nos sustentar e conduzir. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e seguirem para a outra margem, enquanto ele sobe sozinho ao monte para rezar. Durante a noite, o que acontece? O barco é sacudido pelas ondas porque o vento é contrário. Assim diz o texto. E é justamente nesse momento de escuridão e de medo que Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Esse evangelho, o que ele nos revela? Ele nos revela uma verdade muito importante. A presença de Jesus não impede que enfrentemos tempestades, mas transforma a maneira como atravessamos cada uma delas. Os discípulos, eles estavam cumprindo uma ordem do próprio Mestre e mesmo assim encontraram dificuldades. Isto nos ensina que seguir a vontade de Deus nem sempre significa viver sem problemas, mas ter a certeza de que Cristo nunca nos abandona. Ao ver Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos pensam. À primeira vista, eles dizem: "É um fantasma." O medo os impede de reconhecer a presença daquele que vem para salvá-los. Quantas vezes também acontece conosco? Em meio às crises, às doenças, às preocupações das famílias, às dificuldades financeiras, nos nossos trabalhos do dia a dia ou até nos sofrimentos da vida.
podemos sim sentir que Deus está distante. No entanto, gente, Ele continua vindo ao nosso encontro e nos diz, podem ter certeza disso. Ele fala assim, ó, coragem, sou eu, não tenhais medo. É o que diz no Evangelho de hoje. Pedro, ele representa cada uma de nós. Movido pela fé, ele pede para caminhar até Jesus sobre as águas. Enquanto mantém os olhos fixos no Senhor, ele consegue fazer o impossível. Mas quando olha para a força do vento, deixa que o medo ocupe seu coração e o que acontece? Ele começa a afundar. Essa é uma imagem muito bonita da nossa vida espiritual, né, gente? Também caminhamos sobre as águas quando confiamos em Deus acima das circunstâncias. Porém, quando passamos a alimentar apenas os problemas, os medos, as inseguranças, o que acontece? A nossa fé enfraquece. Mesmo assim, Pedro faz a oração mais simples e mais poderosa da Bíblia. O que ele diz? Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão. Que consolo existe nesta palavra, não? Jesus não espera que tenhamos uma fé perfeita, gente. Basta que reconheçamos nossa fragilidade e clamemos por Ele. A mão de Jesus sempre está estendida para levantar quem caiu. Sempre, gente. Isso basta nós acreditarmos. No final do Evangelho, quando Jesus entra no barco, o vento cessa, o que acontece? A paz volta. E os discípulos fazem uma bela profissão de fé. Eles reconhecem Jesus. Eles dizem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Percebemos que a tempestade não serviu para destruir os discípulos, mas para fortalecer sua confiança e levá-los a reconhecer mais profundamente quem era Jesus. Também nós passamos por noites difíceis. Há momentos na nossa vida que parece que o barco vai afundar. Mas este Evangelho nos convida a levantar os olhos, reconhecer que Cristo continua caminhando sobre as águas das nossas tempestades. Ele continua dizendo, coragem, sou eu. E quando permitimos que Ele entre em nossa vida, descobrimos que nenhuma tempestade é maior do que o amor de Deus. Gente, nessa semana que se inicia, nós podemos refletir, podemos nos perguntar, quais medos preciso superar? E como confiar mais na presença de Jesus e na sua palavra? É uma reflexão que eu convido vocês a meditarem nesta semana, como um compromisso. Gente, nesse domingo, que é o segundo domingo da semana de agosto, nós estamos rezando cada domingo do mês de agosto por uma vocação. Então, neste segundo, nós vamos rezar pelas famílias. Que cada família fortaleça a sua fé em Deus. E que as famílias tenham sempre a proteção de Maria e as bênçãos de Deus Pai. Gente, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança e da misericórdia abençoe você, sua família, sua caminhada de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e um bom início de semana a todos.